Bom dia, irmãos, amigos, que Deus abençoe a todos. Vamos agora iniciar a terceira aula do nosso curso Decálogo. Como eu já disse, Decálogo tem a ver com os 10 mandamentos, que nem está aqui. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás, não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, honra pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Hoje nós vamos falar do resumo desses 10 mandamentos, do Decálogo. Para isso, uma passagem da Bíblia, lá em Marcos, capítulo 12, do 28 ao 23. Vamos fazer essa leitura? Marcos, capítulo 12, 28 a 33. Aqui é um escriba que chega até Jesus e pergunta para ele: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Quando Jesus ele diz, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele está fazendo alusão de Deuteronômio, capítulo 6, do 3 ao 9. Ouve, ó Israel, e cuida de pô-los em prática, para que te vá bem e muito te multiplicarás na terra, em que mana leite e mel, como disse o Senhor, o teu Deus, de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o teu próximo e ao teu Deus de todo o teu coração. Desculpa, versículo 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-se e levantando-te. Também as atarás na tua mão, por sinal, e te serão por faixa na tua testa. E os escreverás nos batentes das portas da tua casa, quando o Senhor, o teu Deus, nos batentes da tua casa. Aqui tá bom. Como nós estamos vendo, irmãos, se a gente continuar lendo a passagem lá em Deuteronômio, fala que nós temos que inculcar isso na nossa cabeça. Que essas palavras, elas têm que ser inculcadas na nossa cabeça, mostrando a importância desse preceito.
Amarás o teu próximo, amarás a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Um dos maiores preceitos do Velho Testamento. E esses preceitos do Velho Testamento são coisas que nós temos que praticar também no dia de hoje. Nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que, da mesma forma que o povo de Israel tinha que inculcar isso na cabeça, nós, no Novo Testamento, também temos que inculcar isso na nossa cabeça. Em Deuteronômio, ele continua aqui, ele fala, né, no versículo 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão, sinal, e te serão por faixa na testa, e as escreverás no batente da porta da tua casa. Os fariseus colocavam uma caixinha, né, com o que está escrito, ouve, ó Israel, e coloca na cabeça e amarrava, né? Então todo mundo via eles com essa caixinha na cabeça, são os filatérios, né? Filactérios na cabeça, para mostrar que são espirituais, eles faziam isso. E eles amarravam também uma faixa no braço, para mostrar que a palavra está dizendo, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Isso tinha que ser inculcado na cabeça deles. O mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, está em Levítico 19, 18. Levítico, no versículo 19. Capítulo 19, no versículo 18, está dizendo assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, não é para nós vingarmos a nós mesmos. Eu sou o Senhor. Na verdade, nós temos que entregar tudo na mão de Deus. Não é nós que temos que fazer justiça. Quem tem que fazer justiça é Deus. Então, nós temos que entregar na mão de Deus, segundo esse contexto. É interessante como que o escriba fala, né? Ele fala assim, e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amará o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. O que são holocaustos e sacrifícios? É toda aquela matança de animais que é feito nas cerimônias de Páscoa, né, quando é morto um cordeiro, um sacrifício, e na expiação, onde é morto um bode, ou que nós chamamos também de ofertas pacíficas, né, onde é entregue uma pomba, ou vários animais que eram mortos para fazer um sacrifício para Deus, tanto para louvor como para expiação de pecados. Então, ele está dizendo que é muito mais válido amar de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo. É mais do que os holocaustos e sacrifícios. Hoje, no Novo Testamento, nós não temos mais holocaustos e sacrifícios que nem eles faziam antigamente, né? Mas, por quê? Porque a ordenança era holocaustos e sacrifícios, para louvar e engrandecer o nome de Deus e fazer expiação pelos pecados. Hoje, não precisa mais disso. Por que não precisa?
Porque nós temos quem? Jesus, que foi o nosso sacrifício, que foi o nosso holocausto, que morreu na cruz em nosso lugar. E através de Jesus nós louvamos a Deus. Através de Jesus nós lembramos do sacrifício de Cristo na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um grande símbolo de louvor e engrandecimento a Deus. Não só lembramos, mas como renovamos a nossa aliança com Jesus. Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, é bem emblemático. Mateus, capítulo 7, versículo 12. É o maior mandamento, amar é o maior mandamento de todos. Mas também muito emblemático. Olha o que está dizendo lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12. Está dizendo aí: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque este é a lei e os profetas. Se nós atentarmos aqui um pouquinho, né? Esta é a lei e os profetas, a regra de ouro. As leis e os profetas aqui, ele está querendo dizer o Pentateuco, que são os livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? E Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O Torá, que quer dizer a lei. Pentateuco, que é uma palavra em grego, né, significa as 5 leis. Pentateuco, penta vem de 5. Então, as 5 leis. E, quando ele fala dos profetas, ele está falando dos outros livros do Velho Testamento, né? Que vai de Josué até Malaquias, que foram escritos pelos profetas e juízes. Então, quando eu pratico o que diz lá em Mateus 7,12, eu estou cumprindo todas as leis e os profetas. É conhecido, né, Mateus 7,12 como a regra de ouro. A regra de ouro consiste em uma mão de via dupla, porém, sem esperar nada em troca. Eu tenho que praticar primeiro. Essa é a base do amor, que é o resumo do decálogo. Então, quando eu falo de amor, eu estou falando do resumo do decálogo. O amor é o resumo do decálogo. E o resumo do decálogo é isso aqui, a regra de ouro. Faça ao outro o que você quer que faça consigo mesmo. Tudo quanto, pois, quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Por que via de mão dupla? Porque isso tem que ser uma troca, né? Eu faço, só que eu tenho que fazer sem interesse, sem querer nada em troca. Eu tenho que fazer primeiro. Se eu quero que alguém me respeite, eu vou respeitar primeiro. Se eu quero que alguém me ame, eu vou amar primeiro. Se eu quero que alguém me agrade, eu vou agradar primeiro. Essa é a lei e os profetas. Olha o que está escrito lá em 1 João, só para a gente entrar numa reflexão, lá em 1 João 4, versículo 19. Vamos ler lá? João 4, aqui ó, na Bíblia, João 4, 19. Está dizendo assim:
Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, olha o que Deus quer, o que Jesus quer. Jesus quer que nós amemos uns aos outros. Mas ele não chegou, você viu que nos preceitos dele, ele não precisa dizer ame o próximo. O próprio exemplo dele já é uma ordem para nós. Ele morreu na cruz, em nosso lugar, abrindo a porta dos céus por amor a nós. Então, ele deu o exemplo para nós seguirmos, uma mão de via dupla. Ele ama, sem querer nada em troca. Ele morre na cruz, sem querer nada em troca. E nós, em contrapartida, também amamos sem querer nada em troca. Nós vamos seguir o exemplo de Jesus, sem querer nada em troca. Então, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Vamos lá em João, capítulo 15, outra passagem para reflexão. João 15, do 12 ao 15. João 15, do 12 ao 15. A Bíblia diz assim: o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizer o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes, tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Observe, no Velho Testamento, Deus deu a lei. Não faça isso, não faça aquilo outro. O conceito de ordenanças. Por mais, o conceito de ordenança, por mais que você dê ordem, não faça isso, faça aquilo outro, você nunca vai ter a totalidade dos preceitos de Deus. Mas, quando Jesus ele dá este mandamento de amar o próximo, ele está sendo amigo. Ele está passando os maiores preceitos da lei de Deus e o resumo da lei de Deus. Se nós voltarmos aqui um pouquinho, olha aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, não adorarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do dia de sábado. Essa é a primeira tábua da lei, escrita em pedra. Aqui mostra só um lado, né? Mas, na realidade, a lei estava dos dois lados, né? Dos dois lados da tábua. Esses 4 mandamentos que nós estamos vendo na tábua de pedra, quer dizer, amarás a Deus acima de tudo. Amarás o teu Deus acima de tudo. E do outro lado, nós temos mais 6 mandamentos. Ele fala assim: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, que são os 6 mandamentos. Observe aqui que esses 6 mandamentos têm a ver com amar o próximo como a nós mesmos. Então, Jesus ele nos ensina a regra de ouro desta forma, como um mandamento que nós temos no Novo Testamento. Observe, no Velho Testamento nós teríamos que amar a Deus acima de tudo e ao próximo a nós mesmos, é preceito. O povo de Israel teria que seguir esses preceitos? Sim, teria que seguir esses preceitos. E no Novo Testamento? Nós precisamos seguir os mandamentos de Deus? Não. Mas eu preciso seguir o quê? Amar o próximo como a nós mesmos. E
consiste nisso. Então, se eu tiver dificuldade, né, de entender qual é o amor de Deus, está aqui, ó. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas, a regra de ouro. E a regra de ouro consiste numa mão de via dupla, porém sem esperar lei de troca. Eu tenho que praticar primeiro. João, capítulo 4, versículo 19. Nós amamos porque Cristo nos amou primeiro, deixando um exemplo. Então, essa é a base do amor, em nós fazermos primeiro, e não esperar que as pessoas façam o bem. Nós temos que fazer o bem primeiro. Isso é o resumo do amor, o amor que é a base dos 10 mandamentos. O resumo dos 10 mandamentos. Então, o que vimos até agora? Então, o que vimos até agora, irmãos? A lei cerimonial de Deus resume em amor a Deus, sacrifícios e holocausto. E a lei e os profetas resumem em amar o próximo, fazer ao outro o que querem que vos faça, sem querer nada em troca. O amor incondicional. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não busco meus próprios interesses, mas o de muitos, para que sejam salvos. 1 Coríntios 10, 33. Observe aqui esse versículo da Bíblia. Ó. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não busco o meu próprio interesse. Você viu? Mas o de muitos, para que sejam salvos. Então, eu quero ser agradável para todos. Então, eu vou ser agradável a todos, porque o meu objetivo é que todos sejam salvos. Eu amo o próximo. E eu quero que ele seja salvo. Então, eu vou ser agradável a todos, sem esperar que eles sejam agradáveis para mim. Entendendo os preceitos da lei. Vamos entender um pouquinho os preceitos da lei. Vamos abrir lá em Gálatas, capítulo 5, no versículo 13 a 15, para quem quiser comparar as Bíblias ou as versões bíblicas. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não use da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Observe, nós temos que amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim que nós devemos amar o próximo como a ti mesmo. Isso que toda a lei de Deus ela cumpre em um só preceito. O que ele está querendo dizer com isso? Lá em João, capítulo 5, do versículo 1 em diante, está dizendo, todo aquele que crê que Jesus, iniciando do versículo 1 do capítulo 5, todo aquele que ama o que gerou, também ama o que dele é nascido. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos, pois todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê Jesus Cristo, o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água, sangue, e isto
é Jesus Cristo. Ele não veio só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois os três são os que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E os três são os que dão testemunho na terra, o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem não crê em Deus é mentiroso e faz porque não crê no testemunho de que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho é esse. Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tenha a vida eterna. Vós que credes no nome do teu Filho. Na verdade, eu queria ler outra passagem, né? Vamos ler 4 e ler o versículo 7. Amados, amemos, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso é manifestado o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que, por meio dele, vivamos. Nisto está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho, como propiação pelos nossos pecados. Amados, se Deus é assim, nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e em nós, porque por ele nos ter dado o seu Espírito. Então ele está dizendo aqui, nesse trecho, 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao 13, ele está dizendo assim, no versículo, amados, se Deus é assim, nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é aperfeiçoado o seu amor. É por isso que ele está dizendo que nós, amando o próximo, nós estamos cumprindo toda a lei de Deus. É o maior preceito de todos, até maior do que amar a Deus acima de tudo. Até maior, porque isso demonstra que Deus está em nós. Isso demonstra que nós amamos a Deus acima de tudo. É isso que ele está querendo dizer. Na verdade, o capítulo 4, capítulo 5 de 1 João é o capítulo do amor, né? Ele explica o amor, assim, em vários detalhes, né? Essa é a verdadeira ética cristã. A verdadeira liberdade é ser livre para servir, amar o próximo. Então, o que é ética cristã? É você ser livre para poder amar. Quando nós vivíamos no pecado, o pecado impedia nós de amarmos o próximo. Nos dava medo. Deixava nossos corações impuros. E nós não conseguíamos fazer o bem. Por que nós não conseguíamos fazer o bem? Nós não conseguíamos fazer o bem porque o pecado nos impedia. Mas quando nós nos convertemos ao Senhor e o Espírito Santo passou a habitar em nós, nós agora temos liberdade.
Deus nos tirou o constrangimento do pecado, porque Cristo agora habita em nós. Agora nós temos liberdade para amar o próximo. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25, está dizendo assim: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar. Quando se fala da lei da liberdade, estamos falando da ética cristã. Ser uma pessoa ética. Qual a diferença de ética cristã e moral cristã? Vamos entrar um pouquinho aqui em filosofia para nós entendermos um pouco melhor. A palavra moral vem do latim mores e significa convivência, ou seja, costumes e tradição que uma sociedade desenvolve para poder conviver em harmonia. Portanto, cada sociedade tem a sua. Uma sociedade cristã, por exemplo, desenvolve regras e condutas baseadas em valores cristãos. E isso é muito bom. Isso é muito bom. Como assim, regras e costumes de convivência? Vamos supor que você tem uma casa e moramos várias pessoas nessa casa. E algumas pessoas decidem não tomar banho. Não dá. Chega uma hora que fica insuportável. Então, nós vamos ter que colocar a regra. Olha, vocês têm que tomar banhos constantemente, porque não dá para ficarmos convivendo juntos. Certo? Então, essa regra, esse costume, essa tradição de tomar banho constantemente foi criada nessa sociedade, nessa casa onde nós moramos. Então, uma regra de convivência. Por isso que é mores, né? Morada, moral. Tem a mesma raiz, né? Moradia é a mesma raiz. É nós morarmos juntos, convivermos. Agora, vamos supor que numa outra casa não existe essa regra, né, de tomar banho constantemente. Aquela pessoa resolveu viver um pouquinho na outra casa. E ela não segue as regras direitinho. Então, ela não gosta de tomar banho. Por quê? Porque na moral dela não há necessidade de tomar banho. Então, o que nós temos? Nós temos o que nós chamamos de choque de cultura, porque são culturas diferentes tentando conviver juntos. Para solucionar isso, né, os filósofos inventaram uma coisa chamada ética. Ética, por sua vez, é uma reflexão sobre o comportamento moral, independente do contexto social em que se vive. Mesmo as pessoas vivem na casa A ou na casa B, com morais diferentes, elas vão poder conviver junto. É uma reflexão para que aquela pessoa que vive em culturas diferentes possam conviver juntas. Ética, ela vem de ethos, e significa caráter. Mas as pessoas confundem com ethos, que significa costume. Ethos, na verdade, é moral. E ethos é ética. Isso retirando do grego. Então, o nosso agente que está em outra casa, o que ele vai fazer? Ele vai entrar numa cultura diferente. Então, ele precisa o quê? Ele precisa balizar. Então, a regra de ouro, o que a regra de ouro faz? A regra de ouro baliza as culturas. Não importa qual é a sua moral, mas o que a gente faz? A gente faz ao próximo o que você quer que o próximo faz com você. Uma via de mão dupla, sem querer nada em troca. Então, a regra de ouro é a ética cristã. Muitos querendo ser éticos, criticando alguns comportamentos morais, e acabam desenvolvendo regras
falsaditas como regras éticas. E não é nada mais, nada menos do que um choque de cultura, não necessariamente uma ação ética. E isso acontece muito nas igrejas. Nós que somos cristãos, nós temos algumas tradições, alguns costumes, normal, baseados no nosso conhecimento cristão que nós temos. De repente, vem uma pessoa de fora, um visitante, que vem nos visitar, né, vem nos conhecer, só que ele não tem os mesmos costumes que a gente. Então, ele vai cometer algumas gafes, alguns problemas. Vamos supor, ele deve estar cheio de piercing, né? Ou ele vai usar uma roupa muito curta, né? Uma roupa indecente, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos espantar essa pessoa do nosso convívio? Não, de forma nenhuma. Ou nós vamos criticar, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, está pecando. Não. Nós vamos fazer para ele o que nós queríamos que ele fizesse conosco. Nós vamos compreendê-lo, nós vamos agradá-lo, nós vamos ajudá-los a ele entender a ética cristã primeiro. Nós não vamos criticar os seus costumes, nós vamos trazer ele para o nosso convívio, cuidar dele, dar todo a manutenção para ele entender os nossos costumes. E nós também vamos entender os costumes dele, a história dele, a vida dele, vamos fazer amizade com ele. E nós vamos balizar as culturas. Isso se chama ética. Então, os grandes filósofos que pensaram em ética, né, ética de Platão, de Aristóteles, né, de Hegel, né, são pessoas que sempre pensaram a ética, mas a ética é isso. A ética é uma reflexão sobre o nosso comportamento moral diante de uma sociedade de diversidades. Nós temos que entender que nós somos cristãos, mas nós vivemos numa sociedade onde existe diversidades. E nós temos que respeitar as diversidades. Essa é o que Jesus traz, né, com a regra de ouro, com a ética cristã, é algo maravilhoso. Existia um choque cultural muito grande na época de Jesus. É a cultura romana e a cultura judaica. E elas estavam em pé de guerra, em conflitos constantes. E Jesus ele traz a regra de ouro para ajudar aos judeus a conviverem melhor com os romanos. Isso é maravilhoso. A regra de ouro, ela ajuda nós a convivermos com pessoas diferentes de nós. Ajuda nós resgatarmos pessoas que estão longe de Deus. E a regra de ouro, ela é baseada nada mais, nada menos do que o amor. O amor. O amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Nós cristãos devemos fazer como Cristo. A regra de ouro é uma ação ética cristã, pois ela visa minimizar os choques culturais. E como Jesus nos ensina, ela é a lei e os profetas, Mateus 7, versículo 12. Apesar de desenvolvermos uma moral baseada nos valores cristãos, isso é óbvio, porque nós criamos costumes cristãos, né, baseado em tradições, devemos, através da regra de ouro, balizarmos eticamente o nosso comportamento, para não cairmos nas ciladas das tradições. Porque tradições não tem jeito, a gente sempre segue uma. Mas elas não são preceitos de Deus.
ela não faz parte da moral, da lei moral de Deus, nas nossas tradições, nos nossos costumes. E nós temos que saber diferenciar uma coisa da outra. Como é que eu faço isso? Usando a ética cristã. E a ética cristã consiste em usarmos a regra de ouro. Faça ao próximo o que você quer que o próximo faça contigo. A justiça do cristão, Mateus 5, 17 e 20. Não penses que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que o dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, Jesus ele não veio revogar a lei dos profetas, ele não veio acabar com ela. Não, ele veio o quê? Cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, se eu não cumprir, eu serei considerado mínimo no reino dos céus. Mas, se eu cumprir, eu serei considerado grande no reino dos céus. Beleza? Porque vos digo que se a vossa justiça não exercer em muitas dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Por exemplo, os fariseus, eles davam o dízimo. Olha que maravilha, davam o dízimo do endo, do coentro, de tudo. A nossa oferta, ela tem que superar a oferta dos fariseus. Quando eu for ofertar a Deus, eu não tenho que ofertar 10% de tudo, eu tenho que ofertar minha vida toda para Deus. Ela tem que superar a justiça dos fariseus. Como? Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. É o preceito de Deus. E a verdadeira religião é a verdadeira devoção a Deus, a verdadeira piedade. Isso é a verdadeira piedade. Então, quando eu amo a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos, que é o resumo da lei, os preceitos maiores da lei de Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou cumprindo toda a lei e o profeta. Eu estou cumprindo todo o Velho Testamento. Conclusão. Entendemos que o resumo da lei do Velho Testamento é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Isso não é uma ação moral, pois não é uma formação de regras e costumes como em uma religião ou as ordenanças do Velho Testamento. É uma ação ética, pois faz refletir sobre qualquer ação moral ou religiosa de qualquer uso, costume e prática, e é chamado de regra de ouro. A justiça do cristão não pode ser baseada em valores morais, mas é baseada em valor ético trazido por Jesus Cristo, a regra de ouro, de onde retiramos todos os princípios do Velho Testamento e as práticas do Novo Testamento. Que Deus abençoe a todos. Obrigado. Na próxima aula nós vamos estudar um pouquinho mais do livro de Êxodo, né? Que é o contexto em volta dos 10 mandamentos, né? Como que o povo saindo do Egito, ele chega no Monte Horebe, né? Nós vamos ver o costume da época, como é que estava a mente do povo de Israel quando ele recebe os 10 mandamentos. Até mais, que Deus abençoe a todos. Obrigado.